Olá, pós-graduandos! Tudo bem com vocês? Após passar por diversas bancas de TCC nos últimos tempos, resolvi fazer esse vídeo com os principais problemas que eu observei em trabalhos de conclusão de curso, para que vocês possam evitá-los nas suas escritas. Vamos lá? O primeiro elemento que se repete, independente da área, é a questão de problemas linguísticos. Então, a grafia, que é a escrita incorreta de palavras, estruturas sintáticas problemáticas, nas quais ou a gente vê períodos muito simples ou períodos complexos, mas sem o encadeamento necessário, sem uma oração subordinada, sem a sua principal ou até o oposto. O registro, que se refere a usos de marcas informais ou da oralidade no seu texto escrito. A conexão entre os parágrafos inexistente ou errada, você pegar um parágrafo que dá uma ideia de oposição e aí você utilizar um conectivo que seja inadequado como um além disso. E todos esses problemas, apesar de não influenciarem diretamente no conteúdo do seu texto, vão talvez atrapalhar a leitura, atrapalhar a compreensão do seu leitor e também a credibilidade da sua escrita. Então, como que a gente pode solucionar essas questões? A leitura é um modo de a gente conseguir escrever melhor. E por que isso? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai internalizando algumas regras da nossa língua e assim a gente consegue melhorar a nossa escrita. A gente vai mentalizando e conseguindo compreender algumas regras da língua portuguesa. Escrever também é uma prática. Então, quanto mais você for escrevendo diferentes tipos de texto, você vai também melhorando a sua habilidade. E por fim, reler o seu texto. Muita gente escreve, depois deixa para lá, nem volta a ler o que foi escrito, mas é muito importante que a gente faça essa releitura, mesmo de textos que sejam mais extensos, porque é nessa releitura que às vezes a gente vai encontrar muitos equívocos e vai poder consertar. Se você já está olhando para o seu texto e não consegue ver mais nada, como muitas vezes acontece, você pode deixar o seu texto de lado ou ir para outra parte do seu texto e depois retomar. Esse olhar um pouco mais distanciado pode contribuir para que você ache e encontre mais inadequações na sua escrita. Outro problema muito comum é em relação à estrutura. A gente tem um TCC que não apresente todas as partes obrigatórias, ou algum elemento desse TCC que não apresente as partes obrigatórias. Um resumo incompleto, ou um texto que está faltando metodologia, referencial teórico. E aí, como que a gente pode solucionar esse problema ou evitar que ele aconteça? É muito interessante que vocês criem um sumário base com algumas observações do que você precisa contemplar naquele tópico antes de escrever, considerando as normas do trabalho científico. Você vê lá pela BNT, todos os elementos que devem estar inseridos, já coloca lá no seu texto para que você não esqueça nenhum deles. Além disso, você pode ver trabalhos da sua área e ver o que é recorrente na sua área, porque em algumas pode ter algumas divergências e algo que é obrigatório em alguma área talvez nem apareça em alguma outra. Um problema típico de TCC é problema no uso de citações. E eu não estou nem falando ainda da ABNT, mas eu estou falando em colocar citações de forma inadequada no seu texto. Como assim? Você vai lá, está falando sobre determinado conceito, coloca a citação e aí já passa para outra discussão. Ou até mesmo quando você vai colocando citação atrás de citação no seu texto. E aí quando você vai ver lá a folha, vários recuos de 4 centímetros acontecendo concomitantemente. E aí como que você pode solucionar esse problema? Lembre-se que sempre que você apresentar uma citação, principalmente se ela for uma citação direta, que ela se destaca muito no texto, você tem que escrever brevemente sobre ela, você tem que comentar, exemplificar, elucidar, criticar, como for, mas você precisa dar alguma contribuição sobre aquilo. E aí chegamos às queridíssimas normas ABNT. Infelizmente, continua muito comum um problema na apresentação dessas normas, principalmente quando a gente vai observar citações do texto. Então, esquecer de que tem que botar uma vírgula depois do nome do autor, que o nome do autor é maiúsculo ou minúscula, que a página tem que ser com um pezinho na frente.
Também vemos muitos problemas em relação ao espaçamento, simplesmente esquecer de colocar ali o 1,5 ou o que for no seu texto. As fontes utilizadas, às vezes, principalmente na nota de rodapé, acaba mudando a fonte do texto, ficando Calibri ao invés de Times ou Arial. E nas referências também, muito comum a gente pegar textos com referências incompletas, erradas, desatualizadas ou até por normas de outros países. E aí, como que a gente pode solucionar esse problema? A gente tem que se apropriar das normas, não tem como a gente fugir disso. Essas normas que devem ser seguidas antes de iniciar a escrita. Porque se a gente for tentar, após escrever, adequar e padronizar tudo que a gente utilizou, fica muito mais difícil. A gente vai ter muito mais trabalho. Então a gente vai, logo antes de começar a escrever, aprender sobre essas normas, fazer exemplos, criar ali um material que a gente possa consultar de forma rápida para evitar esses problemas. Além disso, a gente tem que tomar atenção para a padronização no modo de apresentação de algumas coisas que podem ter uma ou outra adequação. Por exemplo, referências podem ser apresentadas em negrito ou em itálico, o seu título. Então você tem que padronizar. O nome da pessoa da referência pode vir completo por extenso, ou a gente pode só colocar a primeira letra de cada nome. Isso também tem que ser padronizado no seu texto. Se você usar duas formas diferentes, você vai acabar tomando equívocos. E outro problema que também observo muito em TCCs é na ordem do texto científico mesmo, da cientificidade da sua linguagem. Muitas vezes a gente vai ver, principalmente em escritores iniciantes dessa área, o uso de adjetivações ou de advérbios de forma constante. A pessoa desenvolvendo comentários sobre aquela análise de dados, descrevendo eventos que aconteceram de uma forma bem pessoal. Estão dizendo assim: foi muito lindo ver os alunos aprendendo daquela forma, foi interessante observar, Então a gente deve evitar esses usos porque eles não aparecem mesmo na linguagem científica, não fazem parte das características que se esperam deste texto. E além disso, algo muito comum também é a falta de desenvolvimento analítico. A gente ter textos que tem lá introdução, referencial teórico, metodologia, tudo bem lindo. E aí quando a gente chega na análise dos dados, a gente vê a dificuldade do aluno em conseguir desenvolver. Então às vezes acaba sendo uma pura descrição de questões, atividades, enfim. Ou até às vezes está ausente, incompleta, o que vai dar muito problema para o seu texto. Haja vista que o principal objetivo do texto científico é a disseminação de conhecimento, a sua análise é o centro do seu texto. Então você realmente tem que se ater a fazer uma análise completa. E aí, pessoal, vocês têm mais alguma dúvida ou questão em relação ao TCC, algum problema que venha os atormentando? Pode deixar aqui nos comentários que eu tento ajudar, tá bom? Um beijo e boa escrita para vocês!